Fala aí, sobrinhada. Tia boa tá na área, hein? Cléo Pires e Pocahontas lançaram um clipe babadeiro que eu não poderia deixar passar despercebido. E é por isso que no vídeo de hoje eu trago a tão pedida análise detalhada e com supostas mensagens ocultas do clipe de Queima. Bruxa, feiticeira. Substantivo feminino. Aquela que usa suas forças sobrenaturais para sobreviver. Mulheres que foram caladas, oprimidas, reprimidas de suas liberdades, destituídas do poder sobre seus próprios corpos, afastadas umas das outras. Mulheres que são apagadas, humilhadas, esquecidas, queimadas. Mas o fogo sempre foi nosso. Agora chegou sua vez de queimar. O clipe de Queima é mais um trabalho realizado pelo diretor de clipes, Felipe Sassi. Digo mais um porque o Felipe tem sido um dos diretores mais queridinhos das pop stars. E não é para menos. O cara é o cara no que faz. Eu não sei se eu estou errada, mas ao meu entendimento, me parece que o Felipe sempre coloca, de forma discreta ou mesmo direta, contextos religiosos em seus trabalhos. E é isso que torna as suas direções tão interessantes. No clipe de Queima, por exemplo, pelo que eu entendi, é relatado uma vingança das bruxas à Inquisição Católica. E para vocês entenderem bem o contexto dessa história, eu vou precisar explicar para vocês um pouco do que era a Inquisição. A Inquisição, também chamada de Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, né? Era dirigida pela Igreja Católica Romana e foi criada na Idade Média, durante o século XIII. Era uma espécie de tribunal religioso que condenava todos aqueles que iam contra os dogmas pregados pela Igreja Católica, ou que eram considerados uma ameaça à doutrina da mesma. Todos os suspeitos eram perseguidos e julgados, e aqueles que eram condenados cumpriam penas que podiam variar desde prisão temporária a perpétua até a morte na fogueira, onde os condenados eram queimados vivos em plena praça pública. Isso era a Igreja Católica. Agora que eu já lhes expliquei o que era a Inquisição Católica, vamos aos detalhes do clipe. Inicialmente, já vemos na logo do clipe que a cruz cristã se inverte, ou seja, é posta de cabeça para baixo. Nós também vemos muito a cruz virada de cabeça para baixo em filmes de terror. Mas você sabe o porquê disso? É que a cruz invertida representa um dos símbolos satanistas da era medieval, uma vez que suas cerimônias estavam baseadas em dogmas avessos ao do cristianismo. Era, na verdade, como dizer, não sigo doutrinas da igreja cristã. Ou, melhor dizendo, não sigo doutrinas da Igreja Católica Romana. Desde então, muitas seitas utilizam a cruz invertida como símbolo do anticristo. Não que todas as bruxas sejam satanistas, não. Há bruxas e bruxas, são muitas vertentes. A questão é que na era medieval as bruxas eram completamente avessas ao cristianismo, fossem elas de que vertentes fossem. Afinal, como não tomar ranço daqueles que te perseguem e matam a sangue frio? O erro era do homem, mas a culpa caía sobre Cristo. Hoje em dia isso mudou, e só regride se a alma pecaminosa do homem fizer o papel de juiz religioso novamente. Digo que mudou porque hoje em dia existem até mesmo bruxas que se intitulam cristãs. Isso mesmo. Mas esse assunto muito interessante eu vou deixar para um próximo vídeo. Seguida da cena da cruz invertida, vemos pessoas encapuzadas seguindo um caminho com tochas de fogo em suas mãos. Provavelmente esses seriam os carrascos da Inquisição Católica. Esses tinham como dever torturar e ceifar todo aquele que tivesse sido condenado pela igreja. No clipe, nós podemos observar que esses carrascos pegaram uma bruxa que está sendo interpretada pela Cléo Pires e estão prontos para lhe atearem fogo. Isso é tão óbvio na canção.
que a Cleo diz claramente sobre as mulheres, bruxas e feiticeiras, etc., que foram torturadas, queimadas, mas que agora teria chegado a vez desses que as queimaram também serem queimados. Ou seja, é a vingança das bruxas medievais ao cristianismo. A terceira cena interessante do clipe envolve a bruxa interpretada por Cleo Pires e um homem. Observem que a bruxa está sentada ao chão, aparentemente desolada, e o homem chega por trás. Logo, ele a abraça como quem está a consolando. A seduz e logo estão como dois pombinhos apaixonados. Mas por que eu achei essa cena romântica interessante? Porque eu posso até estar equivocada, mas, ao meu ver, essa bruxa está fazendo alusão a Lilith e o homem está fazendo alusão ao próprio inimigo. O anjo preferido de Deus, que por ganância e rebeldia teria sido expulso do céu. Eu suponho que seja referente a esses, porque em livros apócrifos conta que quando Lilith fugiu do jardim do Éden, ficou desamparada apenas até o momento em que encontrou com o anjo Samael, que segundo a crença judaico-cristã é um dos muitos nomes do inimigo. Desde então, Lilith teria se tornado uma das suas concubinas preferidas. E ao se tornar concubina do inimigo, Lilith teria ganhado certos benefícios, tais como imortalidade, conhecimento sobre tudo que há no céu e na terra e sobre toda a magia dos anjos. Com todo esse conhecimento, também sendo gananciosa e rebelde, Lilith acabou se tornando a primeira bruxa do mundo. Assim como também é contado em livros apócrifos que Lilith teria sido a verdadeira primeira mulher criada por Deus. E só após Lilith é que veio Eva. Mas isso é uma coisa contada em livros apócrifos que no fim de tudo a gente acaba sempre sem saber como foi naquela época, né? A gente nunca vai ter certeza dos fatos. Por Lilith ter sido a primeira bruxa do mundo, ela é considerada pelas bruxas como mãe das bruxas. Então, veja que é importante a presença dela em um clipe onde rola a vingança das bruxas, né? Sendo ela uma superior a todas essas. A quarta cena a ser falada envolve uma suposta mensagem subliminar que envolve o povo de Deus e os impuros. Impuro seria todo aquele que não seguisse as doutrinas da igreja, ou todo aquele que não seguisse a Cristo. Observe que nessa cena nós vemos ovelhas e em seguida porcos. É uma imagem que passa muito rapidamente, mas que possivelmente tenha um valor simbólico. Teoricamente, na Bíblia, as ovelhas representam o povo de Deus e os porcos representam a impureza. Entenderam o suposto sentido da imagem? Os católicos seriam representados pelas ovelhas, no caso, o povo de Deus, aqueles que seguem a Cristo. E os porcos representariam os impuros, ou seja, todo aquele que não seguisse os dogmas pregados pelo catolicismo romano. Bruxas, cientistas, cátaros, etc. É que nessa época era meio que assim, peidou fedorento, é impuro, vá pra fogueira. Quinta cena, e o que vemos são 7 bruxas em total harmonia, indo rumo ao que parece a prática de um ritual. Supostamente, ter 7 bruxas não é algo ocasional, mas sim proposital, pois os números, assim como as cores, são de grande valia no mundo místico. E nesse mundo cheio de mistérios e magia, o 7 é conhecido como o número da perfeição. Ele representa o lado oculto e místico da vida. E por conta desse misterioso poder mágico que o número 7 possui, ele costuma estar sempre presente nos rituais. O 7 é um número tão mágico que observem que ele está diretamente relacionado aos dias da semana, às fases lunares, ao ciclo menstrual feminino, às cores do arco-íris, às notas musicais. Biblicamente falando,
Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Deu para ver o quanto 7 realmente parece ser mágico? Se ligaram que eu também falei que as cores, assim como os números, também são de grande valia no mundo místico? Pois bem, na maior parte do clipe, as bruxas estão usando roupas vermelhas, o que seria muito coincidência se não for um fato. Pois no misticismo, o vermelho é representado pelo planeta Marte, o planeta que é ligado à guerra e, consequentemente, à vitória. Observem que até mesmo na Bíblia, um dos cavaleiros do Apocalipse, que vem montado em um cavalo vermelho, vem representando guerra. Para vermos que a Bíblia não está nada longe de toda uma simbologia, mágica e misticismo, né? E a representação do vermelho sendo como guerra e vitória tem tudo a ver com o contexto do clipe, né? Por quê? Na era medieval, o catolicismo venceu, mas o clipe mostra uma vingança das bruxas medievais e que agora as bruxas são quem saem vitoriosas. Então, o vermelho, representando guerra e vitória, fez todo sentido. Caraca! Se o Felipe não pensou em tudo isso, eu não sei como que tudo se encaixou. As bruxas param sua caminhada em um local em meio à natureza, o que faz todo sentido, afinal de contas, bruxas cultuam a natureza como uma deusa também, né? Podemos observar que cada bruxa segura um objeto místico. Quais são eles? Esta bruxa parece estar segurando o que parece ser uma boneca de voodoo e ao lado tem um rabo de cavalo pendurado. Rabo de cavalo é um material comumente usado em feitiços, em especial mais para o mal do que para o bem. A outra bruxa está segurando um objeto ritualístico chamado maracá. Segundo meus estudos, o maracá é utilizado em cerimônias religiosas, guerreiras e nos ritos de curas. Em um artigo, eu li o seguinte trecho. O maracá abre a porta do universo paralelo para que cada categoria de espíritos esteja alerta para aquilo que o grupo ritualístico quer dizer ou pedir a eles. Ou seja, o maracá é como um chocalho que, através do seu som, guia os espíritos até o local do ritual, para ouvirem e atenderem aos pedidos dos ritualísticos ali presentes. Outra bruxa está segurando um colar que parece muito com um terço católico. Esse colar se chama japamala, que significa colar para sussurrar. É basicamente um objeto ritualístico usado para meditação. Demais bruxas estão com cálices em suas mãos. Se tratando de um ritual, obviamente o que elas estão bebendo só pode ser algum líquido ritualístico. Durante os rituais, os bruxos bebem líquidos que eles chamam de líquido sagrado. Esse líquido costuma ser vinho tinto ou hidromel. E como essa bebida se torna sagrada? Os bruxos consagram a bebida aos seus deuses de adoração, que, segundo suas crenças, abençoam a sua bebida. E é assim que o líquido do ritual se torna sagrado. É basicamente como faz nas igrejas, né? Que consagram o cálicezinho com suco de uva, né? Consagram a Jesus Cristo e aquele suco se torna simbolicamente sagrado, porque ele foi abençoado por Jesus Cristo. Interessante. Nesse suposto ritual Wicca também podemos ver um tambor. Esse tambor é bastante utilizado em rituais e acredita-se que o som emitido por ele é o som do próprio coração da Mãe Terra. O ritmo das batidas altera a percepção humana, proporcionando a alteração da consciência. Por isso, é bastante utilizado por ritualistas. Resumidamente, para ficar mais claro para as pessoas que talvez não tenham entendido, o som do tambor leva a pessoa a entrar em um transe espiritual. E isso é muito verdade, porque em diversas religiões, na verdade, tem essa ritualística do tambor, né? E quando eu frequentava a Umbanda, com Quimbanda, eu vi muitos desenvolvimentos espirituais, né? Eu sempre corri do desenvolvimento, bem franca, porque eu não queria ter nada assim no meu corpo. Eu ia estar dormindo e algo estaria utilizando o meu corpo e eu não me sentia à vontade com isso.
Mas eu vi desenvolvimentos, eu tinha amigas que desenvolveram e eu perguntava para elas como tinha sido, qual era a sensação. Basicamente, a pessoa fica posicionada à frente dos atabaques, que são os tambores, aí os ogãs, que são os responsáveis por tocar o tambor, tocam, e o pai de santo, o pai pequeno e tal, a mãe de santo também, indicam que você se concentre apenas na batida do tambor, no canto, que se chama ponto, né? E você tem que fechar seus olhos e se concentrar na batida, na música, e no pai de santo ou no pai pequeno e tal, que vai ficar gritando ali do teu lado, chamando a entidade. E aquilo ali é que faz a entidade vir. A pessoa dorme, entra num transe, e outro ser se apossa do corpo dela. Bem interessante. Eu já presenciei isso, então eu sei que é verdade. O objeto ritualístico que a Cléo Pires está segurando, eu creio que seja um atame. Atame é um punhal ritualístico de fio duplo sem cortes. É por isso que ela passa na língua, né? Ele é utilizado para absorver, potencializar e direcionar as energias nos rituais. Normalmente é utilizado para traçar o círculo mágico. E, desse modo, afastar todo tipo de energia ou ser espiritual que possa vir a atrapalhar o ritual. Além dos objetos ritualísticos, as bruxas também fazem uma dança ritualística cheia de simbologias. Os ritualistas usam a dança para honrar os seus deuses e também para fazer feitiços. Eles acreditam que através da dança nós geramos uma grande quantidade de energias. Energia essa que pode ser direcionada para o propósito do feitiço e potencializá-lo utilizando desse poder. Para isso não basta dançar, é preciso que durante a dança haja muita meditação, gestos simbólicos, concentração, etc. Agora chegamos a uma das partes mais interessantes do clipe, porque essa mostra todo o contexto da história resumido. É onde as bruxas se mostram vitoriosas. Observem que elas estão fazendo o enterro de algo, ou melhor dizendo, parece ser o enterro de alguém. Mas quem será que está sendo enterrado? Na primeira cena da cova, Cléo canta: "Agora chegou sua vez, vou te incendiar." Ligando uma cena à outra e pelo contexto da história, quem está sendo morto e enterrado pelas bruxas é, simbolicamente, o próprio cristianismo. Como chegar a essa suposição? Primeiro que o clipe fala sobre uma vingança das bruxas medievais à Inquisição Católica, período em que só o cristianismo católico romano é que poderia predominar. No caso, não existindo ele, todos os outros tipos de crenças estariam usufruindo do seu livre-arbítrio muito bem. Segundo que Cléo Pires e Pocahontas estão de mãos dadas, sentadas à frente do que parece ser uma igreja. Essa igreja está com as portas fechadas e à frente dessas portas fechadas há fogo. Ou seja, dá a entender que não existe mais igrejas. Terceiro, Cléo, em seu personagem de bruxa, aparece dentro do que parece ser uma igreja católica, uma capela católica. E o que a bruxa parece estar fazendo ali dentro desse local é um ritual de sacrifício humano. Supostamente o homem morto seria algum membro da igreja. Assim como a igreja perseguiu as bruxas, agora as bruxas estariam perseguindo os cristãos. Durante o ritual é possível ver muitas velas e livros de bruxaria. E olha que impactante para vermos que realmente parece que o Felipe pensa em tudo. E se ele não pensa, novamente eu vou dizer que eu não sei como é que tudo se encaixa tão bem. O livro de bruxaria que aparece aberto mostra a imagem ilustrativa da estátua da própria Lilith, estátua criada na antiga Babilônia. Pasmem. Coincidência ou fato? Durante o ritual de sacrifício humano cristão, que parece ter sido dedicado à mãe das bruxas, Cléo faz o símbolo do olho que tudo vê. Se formos ver pelo lado das teorias da conspiração, poderemos deduzir que ocultamente foi dito que os Illuminates acabariam com o cristianismo. Lembrando que isso já vem acontecendo em diversos países. O próprio governo tem
proibido a prática de fé, né? Eles creem que só pode acreditar no governo, que é o governo que faz tudo pelo país, e não algum tipo de entidade divina. E para ver a implantação da nova ordem mundial, que os teóricos da conspiração tanto falam, seria preciso pôr fim ao cristianismo tradicional. Por que eu estou dizendo tradicional? Porque, segundo teóricos dizem, vai haver a implantação de uma única religião para todo o mundo. E nessa única religião, apenas uma divindade será adorada, que acredita-se que será a divindade adorada já pelos Illuminati, pelos adeptos da nova era, né? E essa divindade eles acreditam que seria Horus, por essa referência ao olho que tudo vê. E podemos dizer também cristianismo tradicional sendo terminado, porque talvez nessa nova religião essa divindade que eles adoram seja dita o próprio Jesus, nunca se sabe, né? Afinal de contas, a Bíblia nos revela que haverá um anticristo que se fará passar por Jesus. Então, haverá, talvez, um outro tipo de cristianismo. Mas esse tradicional, acredito eu que o que a teoria passa, né, é que vai ser exterminado. Mas, se formos ver, sendo um clipe de bruxas, né, se formos ver pelo lado wicano, o olho que tudo vê nada mais seria do que um amuleto de proteção, força e poder. A verdade é que o olho de Horus tem diversos significados de acordo com cada crença. Agora, saber qual dos significados é o certo é que é o dilema. Detalhe, nesse clipe, Cleo também se banha em sangue, assim como no seu clipe de Trapped. Mas não é de hoje que a Cleo Pires gosta desse negócio de se banhar em sangue ou de vampirismo. Não sei dizer o que tem na cabeça de Cleo Pires. Mas isso não é de hoje, porque se eu não me engano, em uma postagem de 2013, se eu não me engano é de 2013, a Cleo Pires postou uma foto onde inicialmente ninguém entendeu para que era, mas eu acho que depois foi relacionada a uma festa fantasia, onde ela botou sem nenhuma legenda, sem nenhuma explicação, uma foto dela com dentes de vampiro e sangue pela boca, né? Então, tipo, não é de hoje que a Cleo curte essa parada sanguinária, né? Por fim, o clipe de Queima mostra as bruxas vitoriosas. As portas da igreja estão fechadas, não havendo mais culto a Cristo, e as bruxas seguem invictas, pois aqueles que as perseguiam e queimavam na fogueira já foram aniquilados. E elas podem viver em paz. Essa é a história de Queima. Bom, assim eu termino a minha análise às supostas mensagens ocultas de Queima, ou nem são ocultas, não sei se foram ocultas. Eu acho que era só questão de um pouquinho mais de entendimento sobre a Inquisição, sobre a Wicca. Eu acho que não tentou nem ser oculto, né? Era uma batalha entre bruxas e a Inquisição. Obviamente que nessa época muitos foram queimados, até injustamente, né? Claro, acho que religião, todos têm o livre-arbítrio de cada um seguir o que bem entender. Mas nessa época só podia existir o catolicismo romano, né? Era o que era lei naquele período. Mas até mesmo uma pessoa, a mais injustiçada, nem seguia nenhuma religião, mas a pessoa, sei lá, tinha nascido com um sinal. Esse sinal eles já achavam que tinha alguma relação com bruxaria. E essa também já era condenada. Então, seria uma batalha pela liberdade de viver o que quisesse viver, pela liberdade de usar o livre-arbítrio, que, aliás, foi dado pelo próprio Deus bíblico, né? Então, é isso, gente. A queima é basicamente isso, eu acho que não foi nenhuma forma oculta de se dizer. E se você gostou dessa análise, já larga o seu dedo no like, sem pena e sem dó, aqui abaixo do vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, vou reforçar o pedido. Clica no inscrever-se aqui abaixo do vídeo para você se tornar um sobrinho do canal Tia Boa. Você não vai gastar nem um pouquinho do seu tempo, vai ser um segundinho. E também não custa nada, né? Vem fazer parte desse mundinho aqui cheio de histórias religiosas super curiosas, tá? Gente, se o vídeo não ficou exatamente 100% maravilhoso, vocês me desculpem, mas olha, tá uma correria, a câmera aqui do celular não para de dizer que tá cheia, e apaga isso, e apaga aquilo, não dá jeito, então vocês me desculpem, tá? Esse vídeo para editar vai ser uma picotada que vocês não estão entendendo. Enfim, é isso, até o próximo vídeo. Desculpa sempre a demora, mas a vida da tia não é exatamente essa moleza, tá? É isso. Beijo, beijo, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.